Boa noite! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Sheila, como vai você? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite! Aguardando o nosso convidado. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Hoje o nosso convidado é José Roberto Dantas. Ele é presidente da Associação Brasileira de Sommeliers em Pernambuco. Olá, Amanda, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um workshop inédito, né? Tudo que você precisa saber sobre vinho em 1 hora, gente. Você vê quais são as coisas que de repente essa vida online, né, proporciona pra gente. Esse workshop é um workshop que a gente não teria na normalidade, né? E hoje estamos tendo. Então é fantástico. Olha, eu adoro esses corações. Esses corações são emoções, gente. É um meio eletrônico que nos traz emoções. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Olá! Meu convidado de hoje é José Roberto Dantas, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers em Pernambuco e um dos maiores entendedores de vinho que eu conheço, além de ser um gentleman. Tudo bem, José Roberto? Como é que você vai? Tudo bem, obrigado pelas palavras gentis. Estamos aqui, é uma satisfação grande estar falando de novo com você, apesar da distância, né? Mas estar falando com você e com nossos amigos aí, seguidores e clientes da Audi Center Recife. Muito obrigado. Nós que agradecemos você ter aceito o convite. E antes de você entrar, eu estava conversando um pouquinho com o pessoal que está chegando, né? O pessoal ainda está chegando. Sim, sim. E falando do ineditismo, né? Da gente ter a honra de ter um workshop como esse. Tudo o que você precisa saber sobre vinho em 1 hora. Quer dizer, se não fosse essa nossa situação online de hoje em dia, né? Nós não teríamos esse privilégio. Pelo Então, menos vamos tentar, né? Transmitir o máximo aí de informação e desde já, atender. muitíssimo grata, sabe? Vai ser muito bacana. Bom, nós já tivemos a oportunidade de fazer várias entrevistas, né, José Roberto? Assim, eu sei que você, além de ser um defensor, ser presidente da associação, você é um apaixonado pelo mundo do vinho e você consegue passar essa sua paixão para iniciantes, para já apreciadores, para colecionadores. Então, eu queria perguntar para você, o que é que a gente precisa saber sobre vinho em 1 hora? Eu separei hoje para comentar aproximadamente 7, 8 tópicos. Certo. E aí nós vamos desde a compra, como comprar, como escolher, quais escolher, até o final, que seria a harmonização. Ah, excelente. Excelente. A gente sabe que na hora de você estar com alguém, seja num momento social, seja num momento profissional, a gente sabe que você conhecer um pouquinho, pelo menos, de vinho impressiona, né? Faz bonito. Então, assim, como é que a gente pode começar a entrar nesse vinho? Você falou que o primeiro passo seria comprar, é isso? Saber Primeira comprar? parte, exatamente, é comprar. Como comprar uma garrafa? Você vai no supermercado e você tem um universo muito grande. Então, para simplificar, nós vamos dividir em brancos e tintos. O Tá. branco, o conselho é que seja comprado o mais jovem possível, porque a guarda que o supermercado faz não é uma guarda, muitas vezes, adequada. Ele está ali no ar-condicionado naquele momento, mas o estoque dele, na maioria das vezes, na maioria dos supermercados aqui, não tem ar-condicionado. Hoje, as distribuidoras e as grandes lojas têm, mas Isso. os supermercados e as lojas mais simples, não. Então, isso encurta a vida do vinho muito rapidamente, principalmente os vinhos brancos. Então, para que você não tenha
o desabor de pegar uma garrafa, chegar em casa e ela está com gosto de vinagre, que é o que A o calor, vinagrada, né, que a gente avinagrado, fala. que a gente chama. Então, aconselhamos. Qual é o vinho, a safra boa de um vinho branco? 2020. Ah, não tem ainda, não chegou. Então, vamos para 2019. E não passe de 2 anos, 3. Não Tá. passe, não compre um vinho com mais de 2 anos. No supermercado, né? No supermercado. As lojas especializadas, como nós temos aqui hoje, elas todas, a grande maioria, trabalham com depósitos climatizados e, a partir do momento que o vinho chega em Recife, eles são já guardados adequadamente. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade e permite que a gente deguste um vinho branco, o que era impossível há 20 anos atrás. 90% dos vinhos brancos que a gente abria estava avinagrado. Nossa. Agora, vamos falar um pouquinho. Bom, mas aí eu vou comprar só um... complementando, em relação aos tintos, os Sim. tintos têm um pouquinho mais de sobrevida. Então, 5 anos, até 5, 6 anos, é uma data boa para comprar os vinhos tintos, porque eles têm mais resistência do que os vinhos brancos, em função de uma substância química que é o tanino. Tá. Então, esse tanino dá ao vinho mais longevidade. Mas não cura, viu, gente? Tem gente tomando muito vinho achando que o tanino vai curar o Covid. Não vai. A dose recomendada, né, a maioria dos países são de 30 gramas para o homem de álcool e 20 para a mulher. 30 gramas equivale a... a resistência. Aí é uma resistência física do homem. Dizem que é maior em alguns casos. Em alguns casos, a mulher realmente tem mais resistência. Agora, José Roberto, depois que a gente compra, né? Obviamente que o tinto a gente já sabe que é mais tranquilo para guardar em casa, né? Quais são as condições que a gente tem que guardar os vinhos em casa? O ideal é você ter uma adega de 60 garrafas. Aí você diz, mas 60 garrafas por quê? Porque quando você comprar um vinho, você não deve beber ele de imediato. Vinho não gosta de viagem. A minha primeira experiência com vinho, em 2007, em 1997, eu comprei na Expand, em São Paulo, 60 vinhos e trouxe para cá e comprei uma adega. E o sommelier lá que me atendeu, uma pessoa fantástica, chamada Angelo Fornari, um italiano, ele orientou, fez a divisão dos vinhos e orientou a adega. Quando eu cheguei aqui, eu abri, no mesmo dia que os vinhos chegaram, eu abri um vinho que eu tinha provado lá. E o vinho estava completamente diferente. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele, e Ângelo, o vinho está estragado. Por que está estragado? Não, ele não está ruim. O vinho chegou quando? Eu digo, chegou ontem. Ele disse, não faça isso. Não se abre um vinho quando chega. Vinho não gosta de viagem. Espere 2 meses, um mês. 2 meses? 2 meses, o ideal. Olha só, gente. Mas pelo menos um mês. Eu não sabia disso, não. Sim. O vinho, o vinho é igual a criança. Ele gosta de repouso, ar-condicionado, de 14 graus, o ambiente escurinho, sem trepidação, sem som. Aí o vinho vai retribuir em dobro esse carinho que você está tendo com ele. Perfeito. O tinto, né? E o branco. Porque o branco também. Mas eles têm que estarem refrigerados, tem uma temperatura... Antes de falar da temperatura, ou nós já podemos falar da temperatura, a temperatura é muito importante. Nós temos 3 temperaturas para ser analisadas. Certo. A temperatura de conservação do vinho. Essa temperatura fica em torno de 14 graus, 13 graus. Então, essa para vinhos brancos, de qualquer tipo. Para vinhos brancos, para vinhos tintos, para espumantes, porque é essa temperatura que o vinho amadurece da melhor forma. Na hora de servir, você vai pegar o vinho que está na adega a 14 graus. Se for branco ou um espumante, você vai refrigerar ele mais um pouco. Com água e gelo, um balde com água e gelo. Não é gelo puro. Gelo não esfria. Tá. E você ainda vai brigar, vai ficar aquela briga de enfiar a garrafa
em 10 pedras de gelo, E nada coladas, e nada acontece. E a Tem história gente da que salmoura? Pois é, tem gente que ainda bota álcool e sal, aí é que as pedras ficam congeladas mesmo e se juntam. Olha, é um inferno. Então esqueça isso. Água, porque você não precisa congelar o vinho branco. Se você bota salmoura, a temperatura da mistura vai baixar para -5, -10, tá? Quando estiver derretendo ali. Então não adianta, -20, para que isso? Você precisa ter uma solução de água fria, com gelo. Quando você coloca a garrafa confortavelmente, tire mais um pouquinho de gelo nos vinhos brancos, menos um pouquinho nos vinhos tintos. Essa é a temperatura de serviço. A temperatura para os brancos entre 6 e 12 graus, de uma forma geral, e a temperatura dos tintos de 14 a 18 graus, também de uma forma geral. Tá. Lembrar que tintos, se você está com um branco especial, um branco de um valor de guarda, né? Aqueles chardonnays da Borgonha, então você aí você sobe a temperatura, ele necessita de 14 graus, às vezes até um pouquinho mais, para que ele se mostre. Já os tintos, ele tem que trabalhar entre 14 graus e 18 graus. Os tintos com mais estrutura, tipo os Malbecs da Argentina, os Taná do Uruguai, o Syrah da Austrália, esses têm que trabalhar na temperatura de 18 graus. E os com menos estrutura, como o Sangiovese, da uva Sangiovese, da Toscana, e Pinot Noir, da Borgonha, aí você baixa mais um pouquinho, 14 graus. Isso tudo em função da substância química chamada tanino. Você tem uma ideia da variação de tanino, da percepção do tanino na boca? Se você beber um vinho a 18 graus, vamos lá, um vinho argentino, bebeu ele a 18. Aí você analisa, sente o tanino. Se você resfriar ele para 14 graus, baixar 4 graus somente, e beber de novo esse mesmo vinho, ele vai ter uma sensação de tanino 3 vezes maior. Olha só. A língua nossa vai pensar que nós estamos com 3 vezes mais taninos, que o vinho tem 3 vezes mais tanino do que realmente ele tem. Você, Roberto, e aquela história de abrir o vinho e deixar respirar? Qual é esse vinho que a gente deve fazer isso? Eu não faço isso. Eu acho que não. Você abrir um vinho, a garrafa, quando você tira a rolha, a oxigenação que entra ali é mínima. Não tem muito... Não precisa, então, não é... Não precisa. Assim, não tem efeito prático. Entendi. Não vai alterar o sabor. Não vai alterar porque a oxigenação é muito pequena ali. Quando é um vinho muito jovem, que você quer utilizar um decanter para aerar, talvez valha a pena você botar ele no decanter para ele envelhecer, vamos dizer assim, mais rapidamente, né, no contato que ele vai ter com o oxigênio. O resto é charme. O resto abrir para respirar numa garrafa, a garrafa, o contato com o oxigênio daquele diâmetro minúsculo do gargalo não tem nenhum efeito prático no vinho. O que mais que a gente precisa saber? Qual é a outra etapa? Conta aí. Depois de aberto, uma coisa importante é guardar. Você não consumiu a garrafa toda, você coloca a rolha, pode ser a mesma rolha ou uma rolha. Tem alguns equipamentos que você utiliza, né? apropriados, que você coloca uma rolha de borracha com uma aberturazinha e com esse outro equipamento aqui você puxa o oxigênio. Então você tira o oxigênio da garrafa. Peraí, então explica de novo isso, como é? Vamos lá. Como chama isso? A rolha e esse outro negócio? Vacovan. Então, ok. Você coloca essa rolha de borracha na garrafa e coloca esse equipamento aqui, que é uma bombinha, é uma bomba, para tirar o ar. Para tirar o ar. No ar. E aí puxa. Se dá umas 4 bombadas, você já tira o oxigênio, o ar de lá. E não demora mais para ele oxidar. Gente, bacana isso. Isso é fácil de achar, Zé? Fácil. A maioria das lojas aqui em Recife tem isso.
Internet, então, é facílimo de você encontrar. Vacovan. E para abrir esse vinho, aí vem aqueles trocentos tipos de abridores que a gente sabe que tem. Esqueça. Uns automáticos, uns supersônicos. Qual é o melhor? Olha aí, gente. Abridor de garçom. Olha aí. É o melhor que tem. Com 2 estágios, aqui e aqui. É importante ter esse estágio, porque esse primeiro estágio você descola a rolha. Aí depois você tem a alavanca aqui para conseguir subir com... Puxar, né? Então, esse de um estágio só não funciona. Você vai perder muita rolha. Tem que ser 2 estágios com essa peça aqui, que articula um pouquinho. Certo. Mas tem também abridores mais sofisticados. Se você está com um vinho de guarda, um vinho com 40, 50 anos, que a rolha está estragada, você tem esse abridor que é o abridor de pinça, e você coloca ele. Ou esse especificamente, que é um abridor especial, que você tem a hélice, o saca-rolha, e depois você coloca a pinça. E olha, aí você aí não cai a rolha dentro. Aí não cai nunca, terror, não perde nenhuma rolha com esse abridor. Infelizmente ele é um pouquinho caro. Chama-se J.R. Duran e é um abridor fantástico, universal, é americano, é a patente americana. José Roberto, quando a rolha cai, ou então ela quebra, a gente empurra essa rolha. O que a gente faz para poder Não, tomar se ela vinho partir e ainda ficar no gargalo, você, com cuidado, você vai delicadamente com o saca-rolha e tenta furar ela sem empurrar ela. Se você conseguir entrar, e na maioria das vezes consegue, aí você prende ela no saca-rolha e de boi puxa de novo, ela sai. Tá. É jeito, né? Mas se cair lá dentro, pode tomar o vinho? Deve. Nunca perca uma garrafa. Se tiver muito esfarelado, eu aconselho um guardanapo de linho, algodão, e você aí utiliza um Amigo, decanter. você é muito fino, de linho, algodão, no vinho tinto. Já estou pensando que vai manchar o guardanapo. Mas não mancha, lava, porque se você não utilizar, se utilizar um tecido artificial, o vinho não vai fluir direito, não vai servir como filtro. Eu vou confessar para você o que eu pensei. O coador. Você jura que eu pensei? Funciona também o coador, mas o coador geralmente é metálico. E aí você vai fazer o vinho em contato com a superfície metálica, que pode transmitir ao vinho alguma coisa, alguma reação, algum sabor. Então eu não utilizo o coador metálico, mas na falta de qualquer outra coisa, para não estar comendo a rolha, o coador metálico vai funcionar. O importante é não perder o vinho. É não perder. Outra coisa também, importantíssimo, é as taças. Pois é. Não pense que é frescura. Não é, não. Essas taças viciam, viu? Viciam. E elas servem não só para você beber, né? Colocar o vinho na boca. Suspende só um pouquinho mais. Olha só, gente, a taça. Mas principalmente para que você possa sentir os aromas. Os aromas do vinho é uma qualidade do vinho que está incluído no preço do vinho. Sim. Então tem que sentir, né? Tem que porque você vai perder a experiência. Você não abre um vinho para tomar na garrafa feito, a gente vê americano, em filme americano, fazer isso. Isso é uma coisa sem sentido, né? Beber pelo álcool. Isso é beber pelo álcool. Aí bebe qualquer coisa, bebe cachaça, bebe álcool puro, vodka, não vai apreciar, né? Sem maiores cuidados. Mas se você está naquele momento especial, né? Normalmente você abre um vinho com pessoas que você gosta, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua namorado, né? E, por exemplo, você não vai abrir um grande vinho para o cunhado, você vai abre o vinho para geralmente
Muita gente. Ele não deve gostar do cunhado dele, gente. Ao contrário, meu cunhado é uma Olha, grande um grande figura. vinho você abre sozinho. Não, nunca abra só um grande vinho. Sempre você tem que ter e Vamos dividir, dividir né? esse Vamos vinho, dividir. trocar Mas ideias com olha, alguém e mas comentar quem com está aqui alguém. nos assistindo, já teve gente que a gente começou aqui conversando, aí teve, vou abrir um agora para acompanhar vocês conversando. Então, assim, o vinho é um prazer, antes de mais nada, né, José Roberto? Exatamente, é um momento de prazer, é um momento de relaxamento. Então é um momento também de você aproveitar e sentir todas as qualidades do vinho, entre elas o aroma. E essas taças que Sim. têm o bojo maior, mais largo do que a boca, é a forma correta. Se essa taça fosse reta, você não sentiria. Se você colocar a quantidade, a mesma quantidade que tem aqui, você sente Sim. o aroma. Se você colocar no copo de uísque, aquele uísque, copo reto, Sim, sim. cilíndrico, o long drink, não, pode ser o baixo, o copo baixo, mas o cilíndrico, né? Que não tenha nenhuma forma abaulada. Você vai dizer o que é que Não vai aconteceu? sentir, porque Nada. não vai circular o ar. É porque isso? porque o Não. aroma não é dirigido ao nariz. Essa curvatura aqui faz com que os aromas vá para o nariz. E aí cada uva tem suas taças que melhor tiram dela os seus aromas. Por exemplo, nós temos aqui essa aqui que é a Chardonnay, feita especificamente essa é para Chardonnay. para a uva Chardonnay. É uma uva muito aromática, mas evidentemente todas é a minha as preferida. uvas, todas as taças, todas as uvas brancas e até tintos eu bebo aqui, porque a taça desenvolve bem o aroma, concentra para o nariz, é de cristal e aí não tem erro, você pode. Evidentemente, alguns vinhos que tenham muita potência aromática, como os borgonhas, você pode utilizar uma taça maior. Essa taça tem 950 ml, então cabe mais do que uma garrafa de vinho. Até onde é adequado. Veja a diferença de... Nossa, total. O vinho, normalmente, aqui é um quarto da altura. Sobe um pouquinho mais. Aí. Pouquinho. Você vai ter que poder arear o vinho, tem que agitar para que sinta. Então, não adianta se botar metade dessa taça, né? Quase não. a metade, não adianta. Vai ter dificuldade, ele vai ficar ali esquentando, inclusive, vai fugir da temperatura, seja branco, seja tinto. Mesmo no tinto a 18 graus, você tem que ter um controle relativo da temperatura. Uau. Com um balde de água e gelo. Certo. Só lembrando que, no caso dos aromas, eu particularmente sou fã dos aromas e do vinho da Borgonha. E ele, na minha opinião, 60% do prazer de uma degustação de vinho da Borgonha está nos aromas. Eles são totalmente diferentes dos aromas dos outros vinhos do resto do mundo. Tanto de Bordeaux como do resto do mundo. Os vinhos de Bordeaux, que é feito à base de Cabernet Sauvignon e de Merlot, tem uma diretriz aromática que geralmente reflete também no resto do mundo. Mas a Borgonha, só a Pinot Noir da Borgonha tem os aromas característicos dela. Maravilha, maravilha. Muito bem, vamos começar, vamos comprar o vinho e vamos começar. Tem gente que já adentrou o mundo do vinho e tem gente que ainda não. Que uva devo começar? Por que uva? Eu reaconselho na branca a Chardonnay. É uma uva que se dá bem na maioria dos países, das regiões. Nós temos a Chardonnay plantada originariamente na Borgonha, onde ela tem o ícone. Os vinhos ícones brancos do mundo são da Borgonha. Ave Maria, que delícia. Ele não tem só o melhor, ele tem talvez os 10 ou 15 melhores vinhos brancos do mundo. Do mundo. Todos feitos à base de Chardonnay. Então,
Eu começaria pela Chardonnay porque ela, além da Borgonha, ela também se adaptou bem na maioria dos países onde ela é plantada, inclusive aqui no Brasil, ela no Chile, na Argentina, na África do Sul, então, Estados Unidos, nós temos Chardonnay aí em vários países do mundo e várias regiões que atendem bem e é um custo-benefício também muito aceitável. Qual é vamos falar agora um pouquinho de marcas. Quais são as marcas que nós podemos achar aqui e que podemos começar por elas? Não, eu não diria marcas, mas eu diria estilos. Certo, certo. Né? Vamos falar do Chardonnay. Certo. Existe uma coisa que a América do Sul fazia muito, mas que está mudando. Depois que o vinho está pronto na cuba de aço inox, que fermenta, que filtra, ele fica lá na cuba, o produtor pode ou não colocar ele em barrica de carvalho. São aquelas barricas de 225 litros. Sim. Quando a barrica é americana, ele transmite ao vinho muito aroma de baunilha, coco. Quando é a barrica francesa, ele faz uma integração e não transmite esses aromas. Ele dá um pouquinho mais de estrutura e mais força no vinho e um toquezinho a mais da madeira, mas muito leve. Sim. Ou seja, procure um vinho e no verso, na descrição, não tem aroma de baunilha. Porque esses vinhos sul-americanos faziam muito isso. E o que é pior? Como às vezes a barrica é cara, apesar da americana ser $400, a barrica de madeira francesa ser 1.600 euros. Nossa. Veja a diferença de qualidade que isso vai aportar no vinho. Muitas empresas aqui do sul do Brasil, não, do Chile e da Argentina, utilizavam chips, pedaços de madeira, e colocavam no tanque inox. Isso era permitido lá. Isso só dava aroma e gosto de baunilha e gosto de madeira ao vinho, mas não aportava nenhuma qualidade. Sim. É como se você estivesse espremendo baunilha ou madeira. Artificial, né? Totalmente artificial. Então, com isso o mercado perdeu muito, eles perderam muito o mercado. A Europa, como não faz assim, ganhou espaço. Os vinhos portugueses brancos cresceram enormemente. Nós temos grandes opções de brancos portugueses hoje. Né? Estão muito bem. Grandes produtores estão fazendo coisa boa, fresco, vinho com acidez muito boa. Então, não só a Espanha também tem aportado vinhos muito interessantes. E nacional, a gente tem algum que se destaca? Não, de uma forma geral, os vinhos brancos nacionais são bem interessantes. São bem interessantes. E nos vinhos tintos, eu recomendo muita coisa aqui do Vale do São Francisco. Pois é. Nós temos aqui tanto a Miolo como a Rio Sol, cada uma tem vinhos interessantes. A Miolo tem um vinho da uva Shiraz chamado Testardi, que é uma homenagem que Adriano Miolo fez ao enólogo, que insistiu que aqui dava para fazer uva vinho com a uva Syrah. E Adriano Miolo, não dá, porque Syrah aí é muito quente, Syrah não gosta, mas dá. E o enólogo fez, o enólogo insistiu e conseguiu que a Miolo industrializasse e colocasse no mercado. E em homenagem a essa teimosia dele, ele colocou o nome de Testardi, que em italiano significa teimosia. Então, muito bom. E é um vinho muito bom, muito interessante, na faixa de R$80, abaixo de 100. Então, eu acho que se encaixa bem no bolso aqui do... E a Rio Sol tem o Rio Sol Reserva, tem o Rio Sol Gran Reserva, tem algumas castas portuguesas, o Miolo também tem. Então, nós temos boas opções aqui no Nordeste para a gente divulgar. E dos tintos? Para começar? Para começar. Os tintos você tem mais
uma amplitude maior, eu diria. Eu acho que nós temos os tintos brasileiros, alguns deles, como esses dois que eu citei, aqui do Vale do São Francisco. Nós temos coisas muito boas de Portugal, que está chegando com um preço aqui também muito bom. Sim. As empresas estão trazendo coisas muito boas de Portugal. Os produtores de Portugal fazem uma produção correta, fazem uma produção dentro das técnicas, no estilo, porque hoje o mercado como o europeu é rígido, apesar de cada país ter sua legislação, e principalmente cada região tem a sua legislação, mas de uma forma geral existe uma regra de respeito na vinificação do vinho. Então, Espanha nós também temos, já com preço um pouquinho mais acima, mas temos. A França, que é universal, você tem de A a Z, tem o que você quiser, de branco, tinto, rosé, espumante, que é o champanhe. Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, em relação quando a gente falou de idade, de guardar ou não o vinho. Sim, sim. É uma coisa que é preciso ter cuidado. Se faz, às vezes, dois erros. Quando você abre um vinho, pode acontecer dois erros. Você abrir um vinho novo, que era para ser envelhecido. Então, você comprou um vinho de guarda, mas abre um vinho para postar, muitas vezes, uma foto para mostrar que bebeu. Então, tem vinhos que precisam de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os grandes vinhos de Bordeaux são assim. Os grandes vinhos do Rhône precisam de 20 anos. Sim. E fazer o inverso. Você pega um vinho que é para ser bebido jovem, que isso corresponde a 95% do universo dos vinhos. 95% dos vinhos são feitos para serem bebidos jovens. Olha. Ou seja, não tem muita preocupação de guardar, sim. a não ser que você compre vinhos de guarda, que são vinhos especiais. E aí você compra um vinho jovem, um vinho que é para beber jovem, e guarda. 5, 10, 15 anos. Quando vai abrir o vinho não vai estar legal. O champanhe é um grande exemplo disso. Tem pessoas que dizem, guardei esse champanhe do meu casamento. Quanto tempo? Tem 32 anos. O champanhe tem 32 anos. Já virou vinagre. No terceiro ano, meu amigo, ele já morreu, viu? Segundo, terceiro ano. Então, champanhe é um dos poucos vinhos que você não tem que guardar. Você tem que comprar e beber. Com exceção do champanhe que é safrado, que vem a safra, que vem o ano dele. Então, um exemplo, é Moët Chandon. Moët Chandon normal, é comprar e beber. Os estoques estão sendo renovados semestralmente nas lojas. Sim, sim. Mas quando tem Moët Chandon e a safra, aí esse você pode... Aí o negócio é outro, né? É outro departamento, porque a forma como ele é feito é diferente. Quando tem a safra, o vinho é só daquele ano. Quando não tem safra, o vinho é uma mistura de vários vinhos para dar o mesmo gosto daquela casa, que se chama Le Goutte de Maison. Então, você, quando beber um Moët Chandon, vai ter sempre o mesmo sabor. Quando beber uma Krug, vai ter sempre o mesmo sabor. Quando beber um Taittinger, tem sempre aquele gosto daquela casa. Isso é obtido através da mistura de vários vinhos de vários anos que eles têm lá, milhões de litros guardados. Isso tem alguma coisa a ver com aquela assemblagem que você falava antes, que era a mistura das uvas ou não? Que era um blend? Tem, não. O champanhe é um vinho de assemblagem geralmente feito com 3 uvas, 2 tintas e uma branca. Mas aí eles fazem essa assemblagem de várias safras. Isso só é permitido em champanhe. Não só de vários vinhos, dos 3 tipos de uva, mas de safras diferentes, para que aquela garrafa que esteja sendo engarrafado tenha o mesmo sabor que tinha a do ano passado, que você bebeu há 2 anos, 3 anos, há 4 anos. José Roberto, qual é o melhor vinho do mundo? Aquele que você bebe com emoção. Aquele que quando você degustar, sentir emoção, então você pode dizer que esse é um vinho maravilhoso. É muito difícil dizer qual é o melhor vinho do mundo, porque depende do momento. É muito pessoal. Você acha que o gostar do vinho é muito pessoal, você acha? É um pouco pessoal, não diria muito. Porque
Algumas pessoas podem preferir um vinho com um pouquinho mais de estrutura, outras com um pouquinho mais de acidez, outras com um pouquinho mais de aroma. É difícil um mesmo vinho ter tudo isso. Alguns têm, alguns vinhos maravilhosos que a gente consegue guardar e encontrar, você encontra e quando abre se emociona, porque ele tem uma boa estrutura, uma boa acidez, bom aroma, um álcool equilibrado. E álcool, aliás, é um grande problema que está aparecendo agora nos Sim, vinhos. O sim. teor de álcool está subindo. Muito alto, né? Em função do aquecimento global. Ah, olha só. Então, isso tem criado muitos problemas para quem está produzindo, porque o álcool ele aparece mais cedo, a fruta amadurece, o açúcar aparece por causa do calor, do sol, Sim. mas não há ainda a maturidade da casca nem dos grãos, e é preciso você ter a maturidade, principalmente no vinho tinto, porque a casca é fermentada junto. E aí você fica com a defasagem da janela. Você está com o açúcar pronto, mas não está com o amadurecimento fenólico pronto. Então você tem que tentar juntar isso aí, e os enólogos estão tendo muito trabalho para conseguir equilibrar os vinhos. Porque na hora que você sobe o álcool, você perde a acidez, que a fruta Perde, amadurece né? muito. Toda fruta que amadurece perde um pouco Sim. da acidez. Então, é uma coisa também que a gente vai ter, inclusive, talvez, com remarcação de fronteiras vinícolas. Ah, é? Regiões que estão plantando alguma coisa agora, alguns tipos de uva, já estão pensando. Muitos produtores de champanhe estão comprando terra na Inglaterra, porque E lá é aí mais aí frio, vai virar o quê? Espumante? vai virar espumante. Você vai para a Espumante, Inglaterra? com um nome, pode usar o mesmo nome, lógico que eles vão permitir que use o mesmo nome, Sim, mas é o nome da casa, né? Mas que não sim. vai ser chamado de champanhe, porque champanhe tem que ser produzido na região controlada de Champagne. E o que mais que a gente precisa saber? A gente estava conversando nos bastidores, aí você dizia assim, Ana, me pergunta sobre a ressaca. Porque é uma coisa interessante que as pessoas dizem, Roberto, o que é que a gente faz para não ter ressaca? Eu digo, não beba. Ou beba moderadamente. E aqui vale de novo a regra. Vamos beber moderadamente dentro daquelas 2 taças por dia sempre. Isso é o santo remédio Duas taças por dia. para o homem. É de 150 ml, que vai dar aproximadamente 30 gramas de álcool no vinho de 13 graus de álcool. Então, as mulheres, 1,5 taças. E se for também dirigir o seu Audi, não beba. Aí, por 2 motivos, né? Porque vai ser pego na blitz e porque está correndo o risco do Audi ter algum acidente. Pois então, é, você porque Audi não pode. não pode ter um acidente. Olha, você trouxe aí algo especial para a gente. Só comentando, tem... ainda sobre a ressaca, um dos grandes efeitos da ressaca, para a pessoa entender, é que na fermentação do vinho, 95% do álcool que é produzido é o álcool bom, é o etanol. Mas varia de 5%, 3%, 2%, 4%, é metanol. Esse álcool é extremamente nocivo para o organismo e o organismo demora para metabolizar ele. Ah, olha aí. Então, ele primeiro vai metabolizar o álcool etanol, todo aquele álcool que você bebeu muito, ele vai demorar mais tempo, no dia seguinte ele ainda vai estar metabolizando o álcool etanol para depois começar a metabolizar o álcool metanol. Aí por isso que os ingleses dizem, a melhor receita é quando você acorda e tomar uma dose, né? Porque aí você começa a metabolizar de novo o etanol. De novo, mas né? o metanol ficou no organismo, ele vai ter que sair uma hora. Então não é uma solução. Ele resolve momentaneamente. Momentaneamente. Agora, Zé Roberto, e a questão desses vinhos mais encorpados, né? Tem gente que diz, esse eu não consigo. Esse, quando eu tomo, ele arranha. Ah, não, eu prefiro um vinho mais leve. Aí se fala daquela uva Carmener, né? Também, que diz que também é uma uva boa para os iniciantes. Você concorda com isso? Não.
Eu não recomendo Carmené a ninguém. Não? Adoro. O que você recomenda para começar Carmené os chilenos? é um Conta jogo aí. de... Foi um marketing Foi. dos chilenos para... Só eles tinham essa uva. Essa uva foi quase que erradicada da França porque não prestava. Se não faz Chardonnay na França, porque vai fazer em outro lugar do mundo? Não tem sentido. Bordeaux aboliu ela. E mesmo no Chile, onde tem essa grande Sim. quantidade, você encontra 2 ou 3 grandes Carmenés, vinhos de R$ 800. Então, Gente, então não pode falar então de Carmené. eu acho que nos preços mais baixos, esses Carmenés são de baixíssima qualidade. Porcarias. Não diria porcaria, mas assim, com muitos aromas de pirazina, que é Não, o aroma Zé de Roberto, pimentão você já verde. esculhambou a uva. Não adianta querer adorar a pílula. Você já esculhambou a uva. Não, ela não tem a maturidade, não deixam ela ter a maturidade que o tempo precisa. E aí começa a produzir e ela vem com aqueles aromas verdes mais fortes. Sim. E isso incomoda profundamente. O amargor, a pirazina, que é aroma de pimentão, fica um vinho desagradável. E o que você recomenda? Qual é a uva tinto? Assim como a branca e a Chardonnay, o Sim. tinto, a uva tinta que se deu melhor no mundo todo é a Cabernet Sauvignon. Essa uva tem em todos os países, praticamente, África do Sul, Brasil, o Chile tem muitíssimo Cabernet Sauvignon. Malbec na Argentina é uma grande opção. Os vinhos portugueses também com a sua variedade, tem os vinhos da região do Douro, que tem excelente custo-benefício, você encontra na faixa de R$ 80. Olha. Excelentes vinhos do Douro aqui no Brasil. Novas regiões estão surgindo, a região do Dão, que é vizinha do Douro. Sim. Tem produtores que estão se especializando inclusive ex-alunos nossos, se especializando. Alunos lá do curso da ABS. Sim, hoje a maioria das distribuidoras daqui trabalham... Já fazem parte, né? Olha, mas você são alunos da ABS. Você trouxe para a gente um vinho aí bem especial e vai sortear esse vinho entre os clientes da Audi Center Recife. Cadê esse vinho que eu estou curiosa? Esse vinho me foi oferecido hoje, conversando com uma amiga, ela me disse, eu vou oferecer um vinho a você, tá certo, que maravilha. É da Entre Vinhos. Olha, que bacana. Maria Eduarda Figueiredo, que é nossa parceira. Um beijo para a Duda, gosto muito dela. Grande Duda. Não sei se ela está no ar, mas seria interessante ela depois colocar o telefone de contato da Entre Vinhos. E é um vinho de Bordeaux. Qual é o vinho? Olha, gente, que bacana. Duda, bota o telefone da Entre Vinhos, porque muito esse legal. vinho é uma delícia de vinho. É um vinho Lacroix do Chateau Ferret-Lambert, é um vinho da margem direita de Bordeaux. Quando a gente diz que é margem muito direita, bom. Nós dizemos então, é Zé, um pouco mais fazer o seguinte. Você vai Merlot. preparar aí tudo para sortear, tá bom? Já está preparado. Enquanto você está se organizando aí, eu vou dar um recado, Zé. Certo, estou só balançando aqui. Balança esse negócio aí. Para todos aqui. Bom, gente. Explique o que é também que está aqui. Então, eu vou explicar. Calma, Zé. Hoje está acelerado, gente. Abre um vinho aí. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sorteio de uma doação de um vinho, né, que o José Roberto está dando aqui para os clientes da Audi Center Recife, através da Entre Vinhos. E vai ser através do número da nota fiscal. Se você é cliente Audi Center Recife e consumiu algum produto, serviço, você fique de olho no número da sua nota fiscal, que a gente vai fazer sorteio. Mas antes disso, eu quero dar um recado para você. Olha, todos os carros premium do país sofreram um aumento. A Audi Center Recife, na contramão desses aumentos, por ter ainda carros em estoque, ela segurou o preço para você. É isso mesmo. Então, veja só, você pode comprar o seu Audi Q3 Prestige Plus 0 km por R$ 179.990, tá? Você também pode comprar o seu Audi A3 Prestige Plus 0 km
tá? Por R$ 129.990. Você ainda conta com o plano AudiPass, vale a pena você procurar saber desse plano. Você tem a supervalorização do seu usado. Todo o processo é feito online. E você ainda recebe o seu carro em casa. Ainda tem um monte de benesses, tá, gente? Então, olha, corre, porque isso é por tempo limitado. Acesse www.audicenterrecife.com.br e venha viver uma experiência Audi. Muito bem, José Roberto. Vamos lá. Até balança esse monte de papel aí. Vamos embora. Tira um. Atenção, equipe Audi, Caetana. Você vai ter que ler, viu? Porque a gente não vai enxergar. 17538. 17538. 17538. Ok, equipe Audi, pegaram aí o número? Muito bem. Agora, Zé Roberto, fala um pouquinho para a gente. Você estava falando aí do meu curso da ABS e tal. Como é que estão esses cursos? Qual é a próxima programação? Conta para mim. A ABS teve o curso prorrogado, adiado, né? Agora em função das determinações de saúde por causa do coronavírus. E o início teria sido no dia 5 de abril. Nós colocamos para maio, mas já foi de novo adiado para o mês de julho. Mas ainda assim, aguardando a posição das autoridades e também da faculdade, onde nós damos aula, na Universidade Boa Viagem, ali no IPCEP, Universidade Boa Viagem / Videm. Só estou esses merchans, viu? Ok. Então, que é grande parceira nossa, Isabela Jaros, que você deve conhecer. Olha, deixa eu dar só outro recadinho. A equipe Audi já anotou aqui o número. Se você for sorteado, pode ficar tranquilo, porque eles vão fazer contato com você. Por uma questão de privacidade, José Roberto, a gente prefere não revelar o nome do ganhador, tá certo? Mas ele vai tomar um brinde, com certeza ele vai tomar um vinho, vai brindar pensando, né, na nossa live. Com certeza vai aproveitar um pouquinho melhor do que antes de ver a live, né? Já está com mais informações. Mais informação. Então, mas aí quem estiver agora aqui nos assistindo e que quer continuar a saber um pouco mais, quer fazer um tipo de curso um pouco mais aprofundado, como é que pode fazê-lo? Nós teremos duas opções. Já dentro de 30 dias eu estarei lançando o meu curso online. Serão 4 aulas, onde o aluno será abordado na primeira aula a parte de espumantes, certo. Na segunda aula vinhos brancos, a terceira aula vinhos tintos e a quarta aula os outros, que são vinhos de sobremesa, vinhos fortificados, olha só, que como o vinho do Douro, o vinho de Jerez, quer dizer, são vinhos que têm um processamento, uma vinificação diferente do normal. E como é que as pessoas podem se inscrever e ficar por dentro dessa agenda? Eu vou pedir para colocar aqui agora, Sheila, você bota aí, por favor, o meu Instagram, J. Roberto Dantas. E através das suas mídias sociais a gente fica sabendo. Aí fica sabendo que eu mantenho informação e também eu vou botar meu celular, que pode ligar. Por favor. Celular e WhatsApp. Qual é o seu celular? Diz pra gente. É o 98262-2200. Vamos começar de novo. 81 9 8262 2200. Muito bem. Então, olha, tá aí o telefone na telinha, José Roberto Dantas, 8198-26222200. Tá aí que a Sheila Maciel colocou. Um beijo para Sheila. Zé Roberto, quero agradecer demais, muitíssimo obrigada. Olha, foi muito rico, viu? Em 1 hora foi assim,
Parabéns, Já você deu conseguiu pelo menos atingir para dar a nosso, partida. nosso objetivo. E podemos mais para frente falar de outras novidades, né? Hoje, infelizmente, eu não estou como você, né? Porque nós, quando tínhamos nosso papo, sempre acabávamos com um brinde, né? É Hoje eu estou verdade. com água. Também, Mas, hoje nós enfim, não estamos bebendo. né? Mas isso É. vai passar já já e a gente vai ter oportunidade de brindar a vida, gente. Então, aproveitem essas informações e, se quiserem se aprofundar, já tem o contato do Zé Roberto. Ele é fantástico, como vocês viram aqui. Eu quero agradecer a sua presença, José Roberto, agradecer a presença de todo mundo, avisar que na próxima terça-feira a nossa live vai ser com um especialista em manutenção da Audi, o Lídio Henrique, sabe, Zé Roberto? Ele vai dar umas dicas para a gente do que a gente tem que fazer com os carros nesse momento. Tem carro que está parado na garagem, se tem que ter alguma atitude com esse carro para ele não ser prejudicado. Tem carro que está rodando, como é que higieniza esse carro, né? Vai falar um pouquinho desse serviço que também a Audi oferece. Então, próxima terça-feira, a gente vai falar de manutenção de veículos. José Roberto Dantas, gratidão, muitíssimo obrigada, querido. Grande A beijo. todos vocês. Obrigado a todos, obrigado pela audiência e estamos aqui à disposição para qualquer nova live que vocês precisem. Vamos em frente. Santé, Zé. Santé. Gente, muito obrigado. Um grande beijo a todos. Terça-feira que vem, às 19 horas, eu estarei aqui e espero vocês. Fiquem com Deus. Beijo.